Eu sempre fui muito apaixonado por videogames desde o conceito. A ideia de uma pessoa criar um mundo que um jogador pode fazer parte, com uma história que ele pode influenciar, pra mim é uma parada sem igual, ainda mais levando em conta o quanto de coisa que você precisa saber pra conseguir formar um jogo completo. Justamente por isso, sempre que eu vejo alguém muito apaixonado por alguma obra de arte que eu descartei por não achar interessante, eu sinto uma vontade muito grande de dar uma chance pra ela. E foi exatamente o que aconteceu pra esse vídeo existir. Em agosto do ano passado, eu fiz um vídeo sobre Five Nights at Freddy's e as minhas crescentes frustrações com a franquia depois dos longos 10 anos de existência dela. Inicialmente, ele era pra ser na verdade 2 vídeos diferentes, onde no primeiro eu ia comentar sobre FNAF em específico, e no segundo sobre o gênero que ele criou, o terror de mascote, e as consequências que ele gerou. Só que nem a minha ex sempre me dizia e eu meio que me recusava a aceitar, eu fui meio precoce e eu tentei juntar tudo num vídeo só, o que prejudicou não só a qualidade desse projeto, que era muito importante pra mim, mas me fez de quebra cutucar um vespeiro insano, a fandom de Poppy Playtime. Um jogo e uma velha ferida que me atiçavam já há alguns anos. Justamente pelo quão apaixonado as pessoas pareciam ser por esse jogo, e de como aparentemente ninguém que viu aquele vídeo concordava com a minha opinião sobre ele, eu me senti estranhamente curioso em relação à ideia de dar uma nova chance pra ele, ainda mais porque muita gente estava dizendo com muita paixão que o terceiro capítulo de Poppy era genuinamente fantástico, e que se os 2 primeiros capítulos não me conquistaram, o terceiro com certeza ia. Então, eu abri o jogo, pensando que, não deve ser um sacrifício muito grande, porque isso não vai me levar mais de 2 semanas. Eu não sei que porra aconteceu, mas esse é o vídeo mais difícil que eu já fiz na minha vida. Num ponto em que eu tive que separar ele em mais de uma parte. Meu nome é Pinho, e hoje e nas próximas semanas a gente vai conversar sobre Poppy Playtime e se ele realmente é o terror de mascote feito numa fábrica. O jogo começa com uma fita e uma carta, coisas que o seu personagem recebeu em casa antes de qualquer coisa começar. A fita tem uma propaganda sobre uma boneca, a Poppy, que, como ela dá bastante ênfase, se comporta como uma menina de verdade. E a carta diz: todo mundo pensa que os funcionários desapareceram há mais de 10 anos. Nós ainda estamos aqui. Acha flor. Mais tarde no jogo a gente descobre que esse nosso carinha aí é um ex-funcionário da empresa e talvez por curiosidade, talvez por culpa, ele resolve investigar. Quando a gente assume o controle dele, e é quando o jogo começa de verdade, a gente tá na porta de entrada dessa fábrica abandonada, onde a gente resolve um quebra-cabeça e pega essa máquina com uma luvinha que estica a Grab Pack. Aparentemente todo funcionário precisava de uma dessas para conseguir andar pela fábrica, o que gera muitas perguntas na minha cabeça sobre mais questões do que eu tô disposto a dedicar tempo pra, então a gente só não vai entrar nela. Tudo que importa é que em cima de um balcão na sala de entrada, a gente encontra uma fita que diz que a Playtime Company tem um sistema de segurança de ponta. Se você não vazar agora, você tá fudido. Eu me pergunto o que isso significa. Existe essa ferramenta literária chamada foreshadowing, que é tipo quando você fala sobre alguma coisa antes dela acontecer, você dá um indício de que ela vai rolar. Delinquente radical que sou, ignoro tudo que as autoridades falam, pulo uma catraca e continuo indo pra dentro da fábrica, onde a gente encontra essa coisa. Poppy Playtime, provavelmente para conseguir contar sua história inteira sem ter que cortar custos, dividiu o jogo em capítulos, que nem eu fiz com esse vídeo. Cada capítulo tem o seu próprio vilão, e o Huggy Wuggy aqui é o do primeiro capítulo. E cá entre nós aqui, mesmo se você não conhecer Poppy, se você tá vendo esse vídeo é porque você conhece essa coisa. Por um tempo, esse bicho era simplesmente inevitável. Eu não conseguia sair de casa sem ver um desses em alguma vendinha na rua. Os motivos do porquê são bem maiores que eu, já que eu realmente não consigo ver exatamente o que tem de charmoso nele, mas algo de especial ele tem. Talvez eu esteja fazendo foreshadowing agora. A gente frita uma parada e uma chave aparece na mão dele e entra numa sala de energia onde Poppy Playtime mostra sua verdadeira face. Diferente do que você pensaria vendo qualquer coisa desse jogo, Poppy na verdade é um jogo de puzzle. Ainda bem que eu gosto desses. A gente liga a luz e quando volta, o filho da puta sumiu. E não contente com isso, enquanto a gente anda pelo lugar, ele assiste a gente andando pelo lugar, resolvendo uns quebra-cabeça. Ele deixa a gente ver vários pequenos pedacinhos dele. A gente até acha a outra mão um pouco mais à frente, só pra quando a hora certa chega, o Huggy Wuggy sai das sombras e desesperadamente começa a correr atrás da gente. E essa perseguição, essa cena foi responsável por explodir esse jogo. E honestamente, foi por um ótimo motivo. É uma boa cena, é tipo genuinamente muito legal. Eu tomei um puta de um susto já sabendo o que acontecia. Durante todo o capítulo você sabe que essa coisa tá espreitando e é puramente uma questão de quando ele vai aparecer. Como o Poppy ainda não tinha bagagem, a gente também não tinha ideia do que esperar. E isso tudo se alimenta no fator principal de um jeito muito interessante. O fator principal
principal sendo o Huggy Wuggy. Eles conseguem distorcer a aparência dele, que na forma normal é esse bicho meio burro e inofensivo, fofinho, mas que nessa sequência parece desesperado. Isso aqui não é a cara de alguém do mal, mano. Os outros monstros que a gente vê depois têm rancor de você, mas esse não é o caso com o Huggy Wuggy. Ele nem parece ligar pra quem você é, o que você fez. O jumpscare dele, inclusive, é um dos melhores que eu já vi em qualquer mascot horror até hoje. As pupilas dilatadas, os dentes pontudos, parece que esse bicho tá prestes a babar. Parece que pra ele você é só comida, um alvo a ser eliminado. E eu acho que em certos pontos isso torna ele muito mais assustador, pelo menos em conceito, do que qualquer monstro sádico ou puto. E o fato de que se você não morrer ali, você não recebe nenhum deles é bem legal. Me fez respeitar bastante o que esse jogo tá tentando fazer. A gente desesperadamente rasteja pra fora desse lugar apertado com ele na nossa cola, numa sequência que eu perdi tantas vezes que eu chego a ter vergonha de admitir. E quando a hora certa chega, a gente joga uma caixa na cabeça desse filho da puta e ele cai no abismo. E ele sangra? Isso me deixa com mais perguntas do que eu já tinha antes, mas ok. A gente encontra uma fita que fala de um tal de protótipo, que é um experimento mais rápido e mais esperto que os outros, mas eu não prestei muita atenção porque outra coisa começou a me chamar a atenção. Uma flor gigante na parede. A carta do começo dizia pra gente achar a flor, e ela tá ali, né? Então eu fui até lá, e dentro de um quarto eu encontrei uma caixa com uma boneca dentro. Ai meu Deus, guys, é a Pop Playtime marca registrada. Quando a gente abre a portinha e libera ela, o capítulo acaba. É difícil verbalizar de forma completa os meus sentimentos sobre o capítulo 1 de Pop pela pura falta de conteúdo dele. Tem umas coisas aqui que são legais e ele tem potencial, os puzzles são divertidinhos, a perseguição do Huggy Wuggy é legal, e a ideia de monstros feitos de carne com pessoas reais dentro, que é o que a propaganda da Pop indica no começo, é genuinamente muito interessante e muito gore. Ainda mais que quando você rejoga, você se dá conta que por todo lugar tem esses brinquedos estourados com manchas de sangue ao redor, o que indica que não só muita gente foi transformada em brinquedo pela Playtime Company, mas que uma cacetada delas morreu violentamente de algum jeito. Ao mesmo tempo, é difícil pra mim me sentir verdadeiramente intimidado quando a criatura que eu tô falando sobre chama Huggy Wuggy, que em tradução livre é uma parada tipo abracinhos fofinhos. Eu entendo que toda a graça do mascot horror é distorcer conceitos infantis, e eu gosto muito das ideias ao redor do Huggy quando ele tá no estado de caçador dele, e de como ele te persegue, te espera, te assiste de longe, e só liga o modo de perseguição quando parece que você vai embora. Mas no quesito de terror, esse design só não funciona pra mim. Mas esse não só é o primeiro capítulo de muitos, mas o primeiro monstro de muitos. E a gente tem muito chão pra caminhar ainda. O capítulo 2 começa de onde o primeiro parou, com a gente seguindo jornada pelos corredores da fábrica depois de abrir a caixa da Pop, exceto que ela sumiu. A gente se pendura num bagulho e vai até uma salinha onde a gente encontra uma chave que, quando a gente usa, dá acesso ao escritório do dono antigo da fábrica. A gente vê uma fita sobre a história do Elliot Ludwig, que é o fundador, é tipo o Walt Disney da Playtime Company, e como ele amava essa fábrica e esses brinquedos, e como depois da morte de uma pessoa da família dele, ele ficou ainda mais obcecado e começou a trabalhar excessivamente. Eu não tô querendo falar nada não, pessoal, talvez seja um pouquinho cedo demais, mas eu acho que a boneca falante no título do jogo talvez tenha alguma coisa a ver com o personagem mais importante até agora, pessoal, mas é só uma teoria, uma jogo teoria. A Pop reaparece logo em seguida e diz que ela tá aqui pra ajudar e que ela pode seguir a gente pelos dutos e guiar a gente pra um trem que pode tirar a gente da fábrica. Afinal de contas, não dá mais pra voltar depois de pular em um monte de duto. A gente caminha juntos quando... I need you to trust me. Sem muita opção, eu pulei no buraco atrás dela e encontrei essa coisa, a Mommy Long Legs, a mamãe pernuda, que fala de si mesma na terceira pessoa e cria um clima desconfortável pra todo mundo que tá na sala, mas ela parece não perceber, e se percebe não liga. Ela é a vilã desse capítulo, e não só ela arranca uma das nossas mãos fora, mas diz que se eu quiser o código do trem pra ir embora, eu vou ter que jogar os jogos dela, e isso apresenta um problema pra mim. Um problema que tava sendo construído desde o começo do primeiro capítulo, mas que agora se intensificou muito porque eu genuinamente me perdi pela primeira vez. Quando a gente começou, eu sentia que eu entendia mais ou menos as motivações do nosso protagonista, mas considerando que aparentemente agora ele quer muito ir embora, eu só realmente não sei mais. Talvez ele não sabia das pessoas brinquedo, mas o ponto não era descobrir o mistério, entender o que estava acontecendo. Por que ele foi pra essa fábrica? Por que ele mudou de ideia? Por que ele quer ir embora agora? Não parece que eu entendo esse bicho. A impressão que eu tenho, pelo menos até esse ponto, é que os escritores quiseram fazer um protagonista silencioso, mas ao mesmo tempo quiseram ainda dar personalidade pra ele, o que é algo comum. Mas fizeram de um jeito onde eu não sei nem consigo saber o suficiente dele pra saber o que ele quer ou quando ele muda de ideia, o que só gera uma rotina muito confusa, onde o tempo todo eu tenho que estar tentando redescobrir o que ele quer, e às vezes isso gera uma dissonância engraçada,
nada entre eu e ele, ainda mais porque protagonistas silenciosos costumam ser self-inserts, eles são um vácuo pra você, o jogador, se inserir. E geralmente quando eles têm vontade própria, isso fica muito claro. Em Pop, eu nunca sei quando é pra eu olhar ele como um self-insert e quando é pra eu olhar ele como um personagem próprio, e isso faz eu me perder. Não é algo muito profundo, mas nenhum dos meus problemas com esse jogo até então foram. É só mais algo pra jogar na pilha de pequenos problemas. A gente então vai parar na estação de jogo, um lugar que, como a gente descobre depois, era usado pra testar crianças que visitavam a fábrica, geralmente órfãos, pra ver se eles tinham aptidão física e psicológica. As crianças que iam bem eram pegas e usadas como cobaia nos experimentos estranhos dessa empresa. E esse plot todo não só é muito legal, mas é bem legal que eles tenham dito pouca coisa diretamente até agora. E mesmo assim, já dá pra ter uma noção muito boa sobre o que é esse jogo e o que tá acontecendo aqui, sem que ele precise mastigar isso pra mim. É algo que se você parar pra prestar atenção ele te recompensa, mas que se você não parar, eventualmente ele te diz só com menos detalhes. Depois de fazer um puzzle bem lento que me cansou um pouco, a nossa Grab Pack ganha uma mão nova pra substituir a antiga, dessa vez com um poder diferente. Uma verde que segura uma carga elétrica por uns segundos, que deu alguns dos puzzles mais legais do jogo. A gente vai pro primeiro dos jogos da Mommy, eu não vou chamar ela de Mommy nem fudendo. A gente vai pro primeiro dos jogos da Long Legs, onde um coelho gigante vai lentamente descendo do teto pra pegar a gente, enquanto a gente joga um daqueles jogos de memória de cor que são bem insanos. Uou! Foi bem legal. De vez em quando o jogo jogava umas cores atrás de mim, umas letras, símbolo, botava umas cores erradas na tela e eu ficava todo confuso e perdido. E enquanto isso, o coelho desgraçado tava batendo os pratos dele e eu tava entrando em pânico. Foi uma cena genuinamente muito divertida, eu gostei bastante. Foi o primeiro momento do jogo que eu fiquei, nossa, isso é genuinamente criativo. O que é a alma do Mascot Horror, né? Distorcer coisa de criança. Eu sinto que aqui eles fizeram isso muito bem. Depois disso tem uma ceninha de puzzle e aí você vai pro segundo jogo, onde você tem que bater na cabeça de vários Huggies que estão saindo de túneis pra que eles voltem pra dentro. É basicamente o primeiro jogo de novo, mas diferente o suficiente pra não ficar repetitivo, porque ele não é um jogo da memória, ele é um jogo que você tem que prestar atenção nos seus arredores e bater nos bichos. Ele é bem mais difícil que o primeiro, eu perdi algumas vezes aqui, ele foi bem legalzinho também. Depois disso, a gente vai pro terceiro, que por motivos completamente inesperados, simplesmente me fuderam. Eu vou te falar uma parada, eu tenho uma fobia muito forte de insetos. Eles me fazem querer morrer. Sempre que eu vejo alguns insetos específicos, eu começo a coçar o meu corpo inteiro e eu geralmente preciso tomar banho depois de ver um, porque eu começo a sentir que eles estão rastejando por cima do meu corpo. Centopeias são um desses. Então imagina a desgraça que foi quando eu vi esse cachorro centopeia gigante começando a vir pra cima de mim. E o fato de que eu não via onde ele tava sempre, eu ouvia essa porra andando, essa coisa nojenta, me deixou desesperado. Olha o jeito que essa porra anda, essas perninhas imundas mexendo enquanto ele vai chegando mais perto de mim. Puta que pariu. Por acidente de mau gosto do destino, essa foi a cena de terror mais efetiva do jogo inteiro pra mim, simplesmente porque eu tava fugindo de uma centopeia gigante. Olha essa que ele anda, mano. Que bagulho horrível, vai se fuder. Depois de finalmente conseguir escapar dele e de tirar uns 5 minutos pra respirar, porque eu tava precisando. Eu passei 5 minutos procurando um buraco no chão que eu não tava vendo. O que aconteceu mais vezes do que eu gostaria de admitir também. E eu tive que abrir no YouTube pra ver pra onde que eu tinha que ir. Depois eu peguei um brinquedo pra ir embora. E a Mommy Long Legs não gostou disso. Apesar dessa cena de perseguição ser divertida de se assistir, na prática, meu mano... Chatão, mano. Até baixou o volume. Esse povo vai doer minha cabeça depois, mano. O jogo te spawna em lugares horríveis, o tempo de reação para as coisas é muito curto e tem cenas onde eu posso levar o tempo que eu quiser para fazer os puzzles que a Mommy não vai aparecer ali, o que para mim pelo menos tira completamente a atenção de uma perseguição. Isso além do fato de que toda vez que eu morro eu preciso esperar uma cena de tipo 15 segundos acontecer, onde a tela fica branca, tem um texto, a tela fica branca e aí tem o loading, o que torna esse processo muito exaustivo. Você faz a cena de perseguição e ela acaba de um jeito muito legal com a Mommy Long Legs sendo dilacerada viva. Pô, foi uma boa vingança pelas 2 horas que ela fez da minha vida um inferno. A gente reencontra a Pop, entra no trem e quando a gente tá indo pra casa, ela decide falar num tom de voz meio vilanesco que a gente é especial demais pra deixar a gente ir embora. E aí ela faz alguma merda pra tentar parar o trem, que faz o bagulho virar e a gente se ferra todo e aí a tela fica preta e o capítulo acaba. O capítulo 2 de Pop é
complexo. Na maioria dos aspectos eu prefiro ele ao primeiro, só da gente ter mais de um monstro, uma narrativa mais concreta e mais coisa pra fazer, eu já achei ele infinitamente mais divertido que o primeiro. Tirando a Long Legs, cuja existência me deprime, eu gosto muito dos bichos que a gente vê nesse capítulo, principalmente do cachorro centopeia, nojento, imundo, que destruiu o meu dia por completo. Não só isso, mas apesar do meu ódio visceral à pernuda, os jogos que ela coloca a gente pra jogar são divertidos pra caramba e representam pra mim o melhor estado do terror de mascote, que são jogos infantis, bobinhos e simples, e principalmente no jogo na memória, quando começou a aparecer J, Pi, coração e os caralho, eu comecei a sentir que o jogo tava rindo de mim, zoando da minha cara, e eu achei isso muito legal, porque ele fez de um jeito que não tirou a atenção da cena, só aumentou ela, eu me senti humilhado. Mesmo que eu não tenha perdido, não era mais uma questão de, eu vou perder e eu vou ver o jumpscare do coelho. Era uma questão de que, mano, esse jogo tá rindo da minha cara, eu não vou perder pra isso, o que só me deixava mais tenso com os bichos batendo palma atrás de mim. E é uma coisa muito parecida com o que eu senti na perseguição do cachorro centopeia. Eu não tava necessariamente imerso na história sempre, mas eu me sentia pirraçado. Quando eu lembrava que os desenvolvedores existiam, eu sentia que eles estavam brincando comigo de um jeito criativo e de um jeito muito legal. E isso me deixava animado pra ver o que eles tinham a oferecer. Com exceção das cenas da Mommy Long Legs, o capítulo 2 foi muito bom, me imergi nas cenas de tensão dele, exceto quando ele bugava de algum jeito ridículo e crashava meu jogo. Ele é bem bugado, coisa que vai virar recorrente daqui pra frente, infelizmente. Mesmo que a premissa geral da série tivesse começado a me deixar intrigado, eu já tava ali há quase 3 horas e apesar de ser uma gameplay divertidinha, não tinha nada até agora que realmente tinha me feito mudar de opinião sobre o jogo. Eu ainda não vi nada que era realmente característico dele. Tudo que eu tinha visto de Pop eram coisas meio derivadas de outras obras, e mesmo que ele tivesse feito as coisas que ele fez melhor do que algumas delas, ainda eram muito derivadas. Ainda mais pelo fato de que quando eu abri o capítulo 2, a primeira coisa que apareceu na minha tela, no menu principal, foram as opções que já tinham um menu de loja desde o primeiro capítulo, mas que agora também tinha um bannerzinho no canto escrito novos brinquedos. Eu também não vou taxar o jogo de graça. Pós capítulo 4 eles atualizaram e tiraram isso tudo de todos os capítulos, o que é ótimo. Então é o que é. Ainda tava lá por um bom tempo, mas tiraram. A esse ponto eu tava meio dividido. Por um lado, eu tava vendo muito do que gostar aqui, mas considerando que eu já tinha jogado 2 dos 3 capítulos que ele tinha pra oferecer, eu admito que eu fiquei com preguiça de continuar. Eu deixei o jogo de lado, até que depois de uma conversa bem longa com um amigo meu que gosta bastante do jogo, eu resolvi abrir a página do terceiro jogo na Steam, e aí eu me deparei com essa coisa. Apesar de eu odiar essa criatura imunda e tudo que me lembra ela, se tem uma coisa que o Garfield deu de bom pro mundo, foi a contraparte do mal dele, o Gorefield. Esse monstro Lovecraftiano esquisito que distorce de jeitos muito interessantes a mitologia do personagem e o nível de fama assustador que ele conquistou ao longo dos anos. Meu Deus, parece que a Mob tomou umas notas com esse bicho porque o design desse gato me deixou desconfortável só de olhar pra ele. Era um monstro de terror, um de verdade. Não era mascote, isso é só horror. Meus olhos se encheram de brilho e eu senti a minha alma voltar pro meu corpo. Talvez as pessoas estivessem certas. Talvez esse terceiro capítulo realmente fosse diferente, fosse o momento em que Pop Playtime se encontrou. O capítulo 1 tinha meia hora, ele mal era um capítulo próprio, aquilo é uma demo. Talvez as melhores coisas ainda tivessem por vir. Eu sim tinha muitos problemas com o Pop e com tudo ao redor dele, mas talvez eu conseguisse gostar desse jogo. E é sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Eu tive que dividir esse vídeo em mais de uma parte, porque eu ia ter que segurar ele por muito tempo, e eu já tô fazendo esse vídeo há tantos meses que eu só quero começar a lançar ele logo. Eu espero que vocês gostem, esse projeto é muito especial pra mim, e eu espero que vocês possam se divertir vendo isso, tanto quanto eu tô me divertindo fazendo isso. A gente se vê semana que vem pra falar sobre os próximos capítulos do jogo.